Quem é que assistia Chiquititas aí, gente? Lembra de Chiquititas? Chiquititas tinha lições valiosíssimas. Eu carrego comigo até hoje. Carrego. Era uma vez um ovo. O pobre ovo foi parar no ninho de uma pata. Esses ovos se misturaram, chocaram e nasceram os patinhos. Nesse ovo que estava perdido e foi parar no ninho da pata, nasceu um patinho tanto quanto diferente. Ele era branco, grande, desengonçado, com as patinhas maiores e meio desajeitado, assim, mais desajeitado do que os outros patinhos, né? Que apesar de serem recém-nascidos, eram bebezinhos pequenininhos, fofinhos, amarelinhos. A mãe pata, ao ver esse pato branco, desengonçado, esquisito, se horrorizou, ficou escandalizada. E seu primeiro impulso foi rejeitar esse patinho. O patinho, que só conhecia aquela família, continuava tentando ganhar a amizade dos seus irmãos, tentava, né, brincar com eles, o que só gerava mais rejeição, deboche. E o patinho não entendia muito bem o que estava acontecendo. Então, um dia ele foi conferir. Ele se olhou nas águas do laguinho e percebeu o quão diferente ele era. E na cabeça dele, ele pensou: bom, confirmei, realmente eles estão certos. Eu sou muito estranho, eu sou muito esquisito, eu sou horrível. No momento que o patinho entende a sua inadequação, entende a sua esquisitice, ele se isola. Ele caminha por aí no meio da mata tentando, sei lá, tentando encontrar talvez alguma coisa, algum cantinho para que ele pudesse ficar em paz sem incomodar ninguém. Até que no seu caminho ele cruza com uma família de cisnes. Ele olha aquelas criaturas tão belas, tão exuberantes, né? Aquela mãe cisne tão maravilhosa, tão grande, bonita, né? Com asas grandes, e pensa: nossa, são criaturas bonitas essas que eu estou vendo, mas que estranho, porque elas são parecidas comigo. E é então que a mãe cisne reconhece o seu filhote, ali observando eles, vai de encontro a ele e recebe-o na sua família. Ele se dá conta então de que na verdade ele nunca foi feio, ele nunca foi esquisito, ele nunca foi estranho. Ele simplesmente não correspondia às expectativas daquela outra família, que não era nem a dele. Ele foi parar ali por engano. A gente costuma contar essa história. Bom, eles viveram felizes para sempre, né? Vocês já conhecem o final da história. Ele se juntou à sua família, descobriu que era um cisne e foi lá viver toda a sua potência de cisne maravilhoso, lindo, belo, incrível, e deixou aqueles patos chatos pra lá. A gente costuma contar essa historinha, né, para as crianças, a gente costuma ler ela em livros ilustrados, porém, será que a gente já parou para olhar de fato para essa história e o que ela representa, o que ela quer dizer com esses símbolos? Não é só uma historinha que a gente conta para a criança pegar no sono. Ela está cheia de símbolos, ela está cheia de significados que retratam muito do que a gente vive. Nós, ainda em passos de formiga, nos encaminhando para um mundo um pouco mais igualitário, para um mundo um pouco mais compreensivo, ainda assim vivemos num mundo completamente materialista. Há uma inversão de valores. Tudo que é belo e nobre se vê como inadequado, estranho, esquisito, fora da curva. Mais um monte de outros termos que a gente pode usar para descrever, né, para dizer como as pessoas também descrevem essas atitudes, essas imagens diferentes, esquisitas, estranhas, loucas, enfim. O fato é que o nosso astro, o patinho, ele, através dessa rejeição, desse sentimento de inadequação, meu Deus, eu não correspondo a essas pessoas que estão aqui. Essas pessoas não são um espelho para mim, eu não sou nem parecido com elas. E elas têm toda razão em me chamar de esquisito, porque eu sou o único aqui que sou assim. Esse sentimento de inadequação o leva para um caminho que a gente pode até chamar de um caminho de, embora muito sofrido e solitário, de isolamento. Talvez a gente possa até fazer uma associação aí com o autoconhecimento. Quando a gente entende o quão inadequados somos e quando a gente percebe que o mundo à nossa volta não corresponde também às nossas expectativas nesse sentido, porque o mundo nos julga e a gente também não se sente parte daquele mundo. A gente também não se enxerga, não se vê naquilo, não se vê naqueles valores, não se vê naquelas aparências. Então a gente decide, por conta própria, se isolar, seguir o seu caminho. A gente pode fazer aí uma associação com o autoconhecimento. Quando você resolve
dar as costas para aquilo que não faz sentido para você e encontrar um caminho que talvez faça, mesmo sem saber que esse caminho existe, que é o que acontece na maioria das vezes, você começa a trilhar a sua própria jornada. E você vai pegar os atalhos, os caminhos que fazem sentido para você. Nesse ponto do caminho, talvez as coisas comecem a ficar um pouco pesadas. Talvez aquela rejeição, aquela inadequação que o patinho é você, tá? Que o patinho sentia naquele ambiente que não era favorável a ele, que não deixava ele crescer, que não deixava ele explorar o seu potencial de cisne, que na verdade era. Mas ele pelo menos tinha pessoas em volta, tinha barulho, tinha gente, tinha, né, os patinhos ali brincando na água. Ele se sentia mal, mas pelo menos ele não estava sozinho. Quando o patinho entra nesse caminho de solidão, nesse caminho de procurar o que faz sentido para ele, talvez ele se sinta muito sozinho. Talvez ele sinta uma solidão muito grande, que é fruto dessa rejeição, que é fruto desse sentimento de inadequação. Porém, depois de uma longa jornada solitária, se sentindo realmente sozinho, de fato, o patinho percebe que em determinado momento ele encontra grupos de pessoas, ele encontra tribos diferentes que talvez correspondam um pouco mais às suas expectativas, um pouco mais ao que se parece com ele, ao que ele tem a ver, ao que ele conhece. Quando ele olha aqueles patinhos, que até então ele conhecia como patinhos, e aquela pata imensa, enorme, linda, majestosa, ele não necessariamente conhece aquilo, ele não sabe quem eles são, mas ele reconhece. Ele entende que aquilo ali faz sentido para ele. Nesse momento, a mãe reconhece ele de volta. O símbolo está aí. A história não pode ser mais clara. Infelizmente, a gente vive num mundo que não paga imposto, ou melhor, paga muitos, né? Mas que não paga imposto para banalizar as coisas, para tirar as coisas do profundo, do complexo, do simbólico e colocar na superfície, para que essas coisas não entrem aonde elas precisam estar, aonde elas precisam entrar. Qualquer coisa que você for olhar na vida, você pode escolher ter olhares diferentes sobre isso. A história do patinho feio não é diferente. Se você escolhe olhar para a história do patinho feio e entender que essa história é simbólica e que isso acontece conosco, eu já passei por isso, você já passou por isso, as pessoas que você conhece já passaram por isso. Cada uma do seu jeito, cada uma vai ter o seu caminho. Mas o símbolo está aí, o símbolo existe e é nosso. E nós nos reconhecemos nele. Outra coisa que eu acho bonita nessa história é que o patinho escolhe se isolar. Ele escolhe seguir um outro caminho. Ele poderia continuar lá sofrendo, pelo menos ele estava com a companhia de algumas pessoas, né? Mas, se a gente quiser olhar com esse olhar, talvez o patinho soubesse lá no fundo que ele merecia mais que aquilo. Que ele não merecia ser debochado, ele não merecia ser chamado de esquisito. Por mais que naquele momento ele também achasse que ele era, talvez ele não merecesse aquele tratamento. Então era melhor ficar sozinho mesmo durante um tempo. Se encontrar, voltar para si, se entender o que eu sou, quem eu sou, por que eu sou tão esquisito, por que eu sou tão inadequado. Será que era mesmo? Ou será que ele só não tinha um espelho? Será que ele só não se enxergava nos outros? Quando ele olha para aquela família, ele se reconhece, ele se vê. Aquilo é um espelho para ele. E de repente ele entende que ele sim tem lugar no mundo, e é um lugar muito especial. Ele encontra os seus iguais. E não iguais no sentido de que eles vão pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, mas eles são uma tribo, que se reconhece. Quis gravar esse vídeo para você, na verdade, porque eu sei que muitas vezes a gente tem esse sentimento de inadequação. A gente tem essa impressão de que somos muito diferentes, somos todos extremamente complexos, extremamente cheios de dúvidas, incertezas, coisas esquisitas passando pela nossa cabeça, e o pior de tudo é que a gente tem essa noção de que estamos sozinhos. Isso é muito cruel. Você acreditar que você é um patinho feio num mundo gigantesco como esse, com pessoas tão plurais, com pessoas tão diversas, com pessoas que com certeza te entenderiam, com certeza sentem as mesmas coisas que você, ainda que com a sua complexidade, porque sim, cada um tem as suas, mas que você tem no mundo o seu lugar. Talvez não seja o lugar que você está hoje. E tudo bem.
Porque talvez você possa tomar uma decisão que nem o patinho e encontrar o seu caminho, encontrar a sua tribo. Hoje em dia, com a internet, eu arrisco a dizer que é muito mais fácil do que algum tempo atrás, talvez. Você entende que você vai continuar sendo cisne o resto da sua vida, você não vai mudar. Porém, é muito diferente você ser um cisne num ninho de patos e ser um cisne num ninho de cisne. Isso significa que cisnes e patos não podem conversar, não podem ser amigos? Óbvio que podem. Nessa história aqui que a gente pode aprender que os patinhos eram muito intolerantes, né? Os patinhos, porém, eram muito novos ainda, eram muito filhotes, né? A mãe ficou assustada ali, uma coisa que não fazia muito sentido, ela se assustou. Mas a verdade é que eles também poderiam ter um acolhimento melhor com o cisne. O intuito desse vídeo era mais trazer à tona essa perspectiva de que sim, existe um mundo aí que você não conhece. Então, caso você esteja se sentindo extremamente solitário, extremamente sozinho, é porque talvez você ainda não encontrou o seu grupo de cisne. Você ainda não sabe qual é o seu grupo. E talvez você não seja um cisne, talvez você seja um avestruz, talvez você seja um roxinol, talvez você seja um esquilinho. Independente do que você for, o que eu queria te dizer hoje é que existem pessoas no mundo que te entendem. Você pode não ter achado essas pessoas ainda, mas elas com certeza existem. Enfim, o que importa é que você entenda que tudo bem se sentir inadequado, tudo bem achar que só você sente o que você sente. Porém, se você puder abrir um pouco os seus olhos e entender que esse caminho é só seu, que só você pode tomar a decisão de sair desse caminho de inadequação, de insegurança, para entender que tem todo um outro mundo lá fora, e sim, pode demorar, sim, pode ser difícil, mas existe um jeito, você consegue, eu não tenho dúvidas disso, independente, eu não sei quem é você, não sei quem é que está assistindo isso agora, mas eu tenho certeza que você consegue, porque você é um cisne belo, magnífico, essencial, entende isso? Você é essencial para esse mundo, para nós. O mundo precisa do que você tem para dar. O mundo precisa da sua voz. O mundo precisa das suas reflexões, dos seus pensamentos, das coisas que passam na sua cabeça. A gente precisa disso. Porque senão você não existiria. Senão não teria sentido você existir. Entende? Você não precisaria estar aqui se a gente não precisasse de você. A gente às vezes costuma pensar que a vida é fases, né? Vai ter uma fase um pouco mais difícil aqui, aí vai começar a melhorar aqui, aí aqui vai melhorar e aqui eu vou ser feliz. Isso não existe. Spoiler. Isso não existe. A vida sempre vai ser difícil, mas ela também sempre vai ser magnífica e uma experiência única que você só vai ter uma vez. Então, talvez você tendo a opção de olhar, assim como a gente está olhando agora de uma forma um pouco mais complexa, né? Botando esse olhar um pouco mais profundo nessa história do patinho, que na verdade é um cisne maravilhoso, talvez você possa também lançar um olhar diferente sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre as pessoas que estão na sua volta. Como que essas pessoas lidam com você? Como você lida com essas pessoas? Você se identifica com elas? Elas se identificam com você? Vocês têm uma conexão? Ou você ainda está procurando isso? Se você ainda está procurando isso, eu tenho uma notícia ótima para te dar. Quando você achar, tudo vai ter valido a pena. Então era isso, eu queria trazer essa historinha para vocês, queria contar aqui, poder refletir um pouco junto contigo, né, sobre esses aspectos um pouco mais profundos. A vida é complexa mesmo e é melhor que a gente mergulhe nessa complexidade do que ficar só na superfície. Trouxe aqui o meu girassol, eu ainda não dei nome pra ele, mas trouxe aqui o meu girassol pra você, que é o símbolo da amizade, do entusiasmo, da alegria, que é isso que a gente tá precisando. Te desejo muita coragem na sua empreitada, lembrando sempre que coragem é agir com o coração. Haja com o seu coração, confie no seu coração. O seu coração é soberano, o seu coração é tudo o que você precisa. Agora, sempre que você se sentir sozinha, sozinho, eu te convido a lembrar dessa minha proposta. Eu tô te propondo aqui, real, oficial, que a gente crie essa tribo, que a gente crie esse movimento de pessoas
que estão juntas, de pessoas que se admiram independente das suas complexidades. Aliás, independente não, por causa das suas complexidades. Que a gente entenda que os seres humanos são especiais por causa disso. A gente entende a nossa importância no mundo quando a gente se reflete nos outros também. Isso é muito importante, o coletivo é muito importante nesse sentido. E eu tô te propondo isso aqui. Volta aqui quando quiser, vamos continuar contando histórias. Manda aí nos comentários o que você achou. Se quiser, manda DM lá no meu Instagram, @tamaranobre__. Se inscreve aqui no canal pra ficar junto comigo sempre. Um beijo e até a próxima. Ovo check. Vou deixar ele aqui. Meio Chaves, sabe? Quando bota o ovo ele vai rolando. Não ficou bonitinho ali, ó. Ficou cortado. Eu me prestei pra pegar um ovo do revolar e vou ver. Oh, meu Deus, a idade chegando.